O Trump não parou aí. Ele falou que ele vai tarifar o mundo inteiro. Mano. Inclusive os aliados. Todos. E aí vem a gente. Isso, todo mundo. Que os Estados Unidos é o maior comprador depois da China? É. E a diferença, né? Porque a China compra commodity e os Estados Unidos compra outras coisas, né? É. E assim, Aviões. tem um monte de coisa. E se ele fizer isso, ele vai provocar uma reação em cadeia do mundo Claro. retaliar. É óbvio. O Brasil não tem reciprocidade diplomática. Você pede visto para o Brasil pede visto para o outro. Se você taxar todos os produtos brasileiros, você vai continuar comprando os produtos americanos sem taxar? Não, vai Não, taxar. você vai ter que taxar. É. E se você taxar, o Brasil vai sofrer mais ainda. E muitos países vão sofrer mais ainda. Primeiro porque não tem certos produtos, não tem certas tecnologias e dependem dessas tecnologias e desses produtos. E aí, qual é o ponto disso do ponto de vista... A gente viu isso funcionando, né? Qual é o problema disso do ponto de vista histórico de guerras? Porque nós estamos, de novo... Nós estamos na premissa da história do Trump trará a paz para o mundo. Que parece que não é tão assim. Não é só por quê? E não é só pelo Trump, é só, tipo... Outro dia um cara me mandou uma mensagem no Instagram, não, porque agora nós vamos ter paz. Eu falei assim, desculpa... Se fosse Kamala amigão. também... Provavelmente. Cara, ia manter. A Terceira Guerra Mundial, ela é inevitável. Ah, para, Rock, eu tenho Ela filho é- pequeno. ela é a- velho. A gente Você tá mora de no boa. Brasil, você mora no Brasil, Mas fica a gente tá tranquilo. marcando churrasco pro ano que vem, né? No Brasil. Mas vai E churrasco chegar. é no Brasil, não vai chegar Ah, aqui. mas guerra nuclear chega, Não, os mas efeitos. quem falou que a Terceira Guerra Mundial precisa ser nuclear? Não necessariamente. Não precisa ser nuclear. Ah, A gente tá. pode ter uma terceira... Então Não, já estamos conversando diferente aí. existem 3 tipos de Terceira Guerra Mundial. Uma Terceira Guerra Mundial onde não se usa bomba atômica. Uma Terceira Guerra Mundial onde nós temos uma guerra nuclear limitada. Tá. E uma Terceira Guerra Mundial onde nós temos uma guerra nuclear total. Essa é o fim do planeta Terra e da humanidade. Voltamos pra paus e pedra. Isso. É a frase do Einstein. Tem 2 outras opções onde não acaba o mundo. Tá. Mas tem Terceira Guerra Mundial. Caramba, velho. Então, assim, a ideia de que um presidente pode evitar isso é uma ilusão. Nós estamos fadados, nós vamos caminhar para mesmo? isso. Porque a história do mundo é essa. A história do mundo é o quê? Um império nasce e aí ele começa a ficar fraco. Enquanto ele tá forte... Quando ele tá forte, ele mantém uma certa estabilidade. certa Só paz. que aí os outros que estão fracos vão crescendo, vão acompanhando. E uma hora que quando eles estão próximos, o equilíbrio de poder tá quase... O equilíbrio de poder está alterado. Antes o equilíbrio era esse. E aí o equilíbrio tá assim, o equilíbrio foi alterado. Neste momento, este que está aqui em cima, ele se sente acuado e com medo de perder o trono. E este que está aqui... Ou estes, né? se sentem confiantes, arrojados e assertivos a ponto de fazer o quê? Agir. E eles pensam, eu tenho que agir antes que esse cara decida se recuperar. Exato. E a gente tá exatamente nesse ponto, né? Isso. E na história da humanidade... Império Romano aconteceu e... Na história da humanidade inteira... E aí, assim, não sei o que aconteceu em 2024, que as pessoas acharam, sonharam, que a humanidade decidiu que ela não quer mais guerrear. Eu não sei qual foi esse momento que as pessoas acharam que o paraíso na Terra foi manifestado e que nós já estamos no paraíso. Elevados. Não aconteceu isso em nenhum momento. Nenhum momento as guerras foram extintas. Não tem nada de estranho numa guerra em 2024, 25, 26, 30, 35 ou 40. Na escala mundial, você tá falando. Não tem nada de anormal. Absolutamente nada de anormal. É a regra. E a regra sempre foi essa. E as guerras não foram extintas da humanidade. Não foi tirado esse DNA dentro do ser humano e falou, acabou, não gostamos mais de guerrear. Somos seres pacíficos. Não. Até se você quiser a paz por submissão completa, tem um nível de submissão que talvez você não vai aguentar. Aí você vai falar assim, não, desculpa, cara, agora, já que você tá me massacrando tanto, que se é pra eu viver desse jeito, eu tô disposto a morrer. E antes de eu morrer, eu vou tentar te enfiar uma faca e me libertar disso daqui. Então, assim, a gente não tem saída deste lugar para onde nós estamos indo. Não é o Trump que vai evitar isso. Isso é um movimento histórico
cultural, civilizacional, sociológico, político, psicológico, humano, instintivo, ele é inevitável. Nós caminhamos para um grande conflito e caminharemos. Se não for durante os 4 anos do Trump, será em algum outro momento. Então o Trump ele não vai evitar isso. E se a gente tivesse uma vara mágica e o poder de fazer o mundo ter a presidência do Trump para sempre, mesmo assim nós teríamos uma terceira guerra mundial. Mesmo assim. O ponto é, quem vai vencer a terceira guerra mundial? O ponto não é, não quero que tenha guerra. Quem vai vencer e como isso vai vencer? Um wishful thinking, isso é um sonho, uma utopia. Eu não quero que tenha guerra. Isso é um sonhador. Você vive no mundo da Alice, da fantasia. O que você tem que entender é como é que eu vou viver com a guerra, como é que eu vou sobreviver e como é que o lado certo vai ganhar essa guerra. Tem essa. Esse é o problema, não é se vai ter ou não a guerra, é quem vai ganhar a guerra. Tem até uma série que mostra como seria se a Alemanha tivesse ganho, né? Isso. Pois é. Aí, então eu tava... Dito isso, eu tava dizendo que eu tava na China, né? O Trump, ele adotou uma política comercial com a China acertada, no meu ver. Ele não pode replicar isso para o mundo inteiro. Eu acho que isso é errado. Por questões econômicas e para o capitalismo. Isso é péssimo, perverso e destrutivo para o capitalismo. Em termos de guerra, os períodos que levaram à Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial eram períodos de protecionismo e de políticas econômicas mercantilistas. O que significa isso? O que é o mercantilismo? Eu quero vender os meus produtos, mas eu não quero comprar nada de ninguém. Entendeu? Eu sou malandro, eu sou espertinho, eu só quero que todo mundo compre o meu, mas eu não quero perder nada. Eu quero ser o fabricante de tudo e vender tudo para todo mundo e ganhar dinheiro sozinho. Que é um cenário... Mas todos os países se comportavam assim. Então, o mundo a ordem econômica internacional era mercantilista. Nós saímos dessa ordem e tivemos 80 anos de paz porque os Estados Unidos trouxe um desenho, uma arquitetura internacional aonde o livre comércio imperou, onde foi criado o GATT, foi criado o FMI, foi criado o Banco Mundial, o GATT virou Organização Mundial do Comércio, e aí todo mundo abriu as suas fronteiras para o comércio internacional. Isso permitiu trazer prosperidade, riqueza, abundância em níveis jamais vistos para a história da humanidade. Tirar milhões, centenas de milhares, bilhões de pessoas da pobreza. Centenas de milhares de chineses, centenas de milhares de indianos, milhares de brasileiros, milhares de mexicanos, milhares de pessoas na África, milhares de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro, graças a este desenho econômico. Se os Estados Unidos, que é o líder, que é a maior economia do mundo, seguir para este caminho, o que ele fará com a economia do mundo? Ele fará com que todo o resto do mundo comece a retaliar. E aí nós entraremos numa ordem econômica internacional mercantilista. Os países tentando ser o máximo autossuficientes possíveis. Isso. E isso é irreal. É irreal, né? E quando você tenta ser o máximo autossuficiente, você precisa de uma coisa que você não pode comprar do outro, o que isso te incentiva a fazer? A ir lá e tomar à força aquilo que você precisa. O Japão precisava do petróleo na Segunda Guerra e os Estados Unidos impôs um embargo e aí eles foram lá e atacaram Pearl Harbor. Então você vai criar um cenário de conflito. E Segunda Guerra Mundial veio de um resultado assim. Primeira, as guerras vieram de coisas que estavam postas. Populismo, isolacionismo, protecionismo, nativismo, que seria o nacionalismo. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quais são os 4 cavaleiros do... Populismo,
nativismo barra nacionalismo, protecionismo e... Qual que é o outro que eu falei? Isolacionismo. Qual é a diferença do isolacionismo e protecionismo? É uma forma política, um é mais econômico, e o outro é versão política. O outro é político. Então, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eles estão, de novo, colocados com força total. E é assim, não teve guerra agora. Meu, a guerra, ela não acontece no momento que é dado o primeiro disparo. A guerra ela é preparada para acontecer. Condições são construídas e colocadas para que a guerra exista. As condições elas vão crescendo, elas são plantadas, essas sementes. Tipo, a guerra não acontece com um cara acorda e fala assim, vou iniciar a guerra. Uma série de fatores tem que estar em ordem para aquilo acontecer. A guerra da Ucrânia não começou em 2022, quando as tropas russas partiram para uma guerra total. Elas já estavam numa guerra limitada dentro da Ucrânia. Já existia uma guerra limitada. Quando que a guerra de Israel com o Irã começou? É uma guerra assimétrica por procuração que começou há um tempão já. Não vai ter guerra. Como assim? Não tem guerra? Não existiu. O Hezbollah, durante 4 anos, quando o Trump estava no poder, não lançou nenhum foguete. Nem o Hamas. Nenhum foguetinho. Nenhum atentado terrorista. Eu fui para Israel antes da invasão de 7 de outubro, de todo aquele terrorismo lá. E o pessoal falava, a gente tá em guerra. É estranho, você tá num país que tá em guerra. Isso. Eles estão sempre em alerta de guerra, né? Sempre. Você tá o tempo inteiro tendo problema com seus vizinhos, ali, no caso Israel. Então, depende o que você... Assim, por que eu tô falando tudo isso? Para as pessoas pararem de repetir coisas bobas, entenderem o que é a guerra. A guerra é um negócio muito maior. A preocupação a gente tem que ter o Trump vai vencer as guerras que precisam ser vencidas? Aí que tá, né? Esse é o ponto. Para mim, a paz verdadeira, promissora, duradoura, perpétua, virá de uma vitória decisiva e definitiva daqueles que carregam e representam os melhores, não os valores perfeitos, mas os melhores valores para a humanidade. Porque é óbvio que os Estados Unidos têm um monte de problemas e coisas erradas. E muita gente se incomoda com essa comparação que eu faço entre ditadura e democracia. Mas... Uma coisa não exclui a outra, né? Não quero viver num mundo onde eu seja controlado do que eu vou falar, do como que eu gasto meu dinheiro. Eu não quero fazer isso. E esse é o modelo chinês, russo, norte-coreano, iraniano. Esse não é o modelo americano, francês, inglês. Não é. E eu quero estar nesse modelo. Então, para o mundo trazer ordem, estabilidade e prosperidade e desenvolvimento, eu entendo que a gente precisa estar nesse modelo. Entendi. E a gente precisa ganhar o confronto com as outras forças. Porque eu acho que vai produzir um resultado melhor. Eu não estou questionando a legitimidade desses outros países buscarem, na base da força, conquistar o que eles querem. Claro. Eu entendo que é do jogo. Eu tô dizendo, eu falo isso e as pessoas, mas os Estados Unidos pode. Eu não estou dizendo que a China não pode. Eu estou dizendo que vai ser pior para o mundo se a China ganhar. Na minha análise. Tem gente que acha que vai ser melhor. Tá tudo bem. Eu não tô dizendo que a China não pode fazer isso. Eu sei que ela pode, eu sei que ela vai, e eu entendo que é legítimo ela querer conquistar as coisas na base da força, porque, assim, essa é a regra de funcionamento do mundo. Só que os Estados Unidos e os outros também podem fazer isso. Também farão isso. Eu acho que existe uma diferença quando um faz e quando o outro faz, em várias ocasiões, não em todas, porque em algumas dessas ocasiões eles fazem com
um propósito melhor. E o outro faz com um propósito de simples, pura projeto imperialista de domínio e controle das pessoas. E eu não acho que... Óbvio que quando os Estados Unidos... Aí o pessoal vai falar, né, que do Iraque tinha o interesse no petróleo. Ah, beleza. Tipo, não tô dizendo que não tem. Eu tô dizendo que junto com ele ter um interesse, ele pega, ele recebe ou ele dá alguma coisa pro mundo. E eu não acho que nem a Rússia, nem o Irã, nem a China, nem a Coreia do Norte, nem a Venezuela dão nada pro mundo. Elas tiram o que o mundo tem e o que a gente tem de melhor, que é a nossa liberdade, que é a nossa democracia e um monte de outras coisas. Então, voltando pro Trump, ele está acertado em ser duro economicamente com a China. Não acho que é positivo, produtivo e acertado ele impor tarifas para o mundo inteiro, inclusive para os seus aliados e amigos. Também acho perigoso. E isso é um elemento produtor e gerador de guerra. Que fique claro para os nossos adoradores de Trump cegos e sem senso crítico nenhum. Levar o mundo para uma estrutura econômica mercantilista levar o mundo para estar mais próximo de uma